Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula de hoje, nós vamos resolver a sua atividade número 14 a respeito de lançamento horizontal. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. A primeira questão diz assim, supondo que o avião voe horizontalmente a 500 metros de altitude com uma velocidade de 144 km por hora e que um saco é deixado cair do avião, ou seja, no instante do tiro, entre aspas, a componente vertical do vetor velocidade é zero. Podemos afirmar que o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a qual distância do alvo? Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado e despreze a resistência do ar. Bom, pessoal, toda vez que a gente tiver um lançamento horizontal, como aqui, nós vamos ter que o tempo que demora para o objeto cair na vertical, a gente vai ter um movimento parabólico, sim, e o tempo que demora do objeto descrever aí o movimento na vertical é o mesmo tempo que demora para ele andar na horizontal. O tempo de queda dele é apenas 1. E por que eu estou fazendo essa análise separadamente, horizontal e vertical? Porque a gente pode dividir, fragmentar o vetor velocidade, decompor o vetor velocidade na horizontal e na vertical. Isso tem que ser feito porque o movimento na horizontal, a gente está tratando de movimento retilíneo uniforme, enquanto que na vertical a gente está tratando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, as fórmulas são diferentes e a gente vai tratar eles de maneira diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter isso aqui em mente. Tá? Esse daqui seria o santo graal para resolver os exercícios de lançamento horizontal, certo? Bom, ele deu alguns valores ali para a gente, Essa velocidade seria em km por hora, nós vamos converter ela para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6 e encontramos essa velocidade de 40 metros por segundo. Isso daqui, pessoal, é a velocidade no lançamento. Sim, aquela velocidade inicial que tem apenas a componente horizontal, que é o Vx. Ou seja, a velocidade horizontal sempre vai se manter a mesma quando a gente está tratando de movimento retilíneo uniforme, dado que a gente está desprezando a resistência do ar. Então, essa velocidade, que era a velocidade do avião, aquela velocidade com que ele abandonou o objeto, era totalmente a velocidade na horizontal. E no início, no instante inicial, ele até avisou aqui para a gente que a componente vertical do vetor velocidade é zero. No início do movimento, ela não tem movimento na vertical. Quem é responsável por essa velocidade na vertical é justamente a aceleração da gravidade, que está apontando para baixo. Então ele é abandonado, nós temos apenas um lançamento horizontal. Tudo bem? Então a gente vai fazer a análise aí separadamente, adotando um referencial positivo para baixo. Nós faremos análise na horizontal e análise na vertical. Na horizontal eu já escrevi aqui a fórmula de movimento retilíneo uniforme, dado que ele já informou esse valor dessa velocidade para a gente. O que ele quer que a gente encontre é justamente o espaço percorrido pelo avião na horizontal. É esse ΔS. Bom, eu tenho o Vx, que ele já me forneceu, eu preciso encontrar o ΔS. E para encontrar o ΔS está faltando uma incógnita aqui, que seria o tempo. É justamente o tempo que a gente vai utilizar, que é o mesmo tempo da horizontal, seria o tempo que ele demora para cair, seria o tempo na vertical. Então, por isso que a gente vai ter que fazer análise na vertical para encontrar esse tempo na vertical, que é o mesmo da horizontal, e depois calcular o ΔS. Bom, na vertical a gente está tratando de movimento retilíneo uniformemente variado, como eu já havia dito. Eu tenho aqui a altura do avião, a altitude dele. Então, eu vou utilizar a função horária da posição, uma vez que eu tenho as posições inicial e final. Como o referencial é positivo para baixo, eu vou adotar que ele sai da posição 0 e chega até a posição 500. Como eu havia explicado lá em queda livre, é a mesma coisa, pessoal. A gente está fazendo a análise que a gente estava fazendo apenas na vertical aqui no caso. Tá? Então, é o movimento de queda do objeto. Sai da posição inicial 0, vai até a posição final 500, porque o meu referencial é para baixo como sendo positivo. Lógico que os números têm que ir aumentando para baixo, então por conta do referencial, certo? Se eu adotasse o referencial contrário a esse daqui, ele deveria sair da posição 500 e chegar na posição 0. Tudo bem? Então, adotando o referencial para baixo positivo, sai do 0 e chega até a posição 500, então posição final 500, posição inicial 0, velocidade inicial na vertical, como ele havia dito, 0 também, eu preciso encontrar esse tempo de queda
dado que a minha aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu utilizei o sinal de positivo por conta do referencial, visto que a gravidade sempre aponta para baixo. Então, nesse caso, ela está aumentando as posições com o passar do tempo, por isso que ela é positiva. 0 que multiplica qualquer coisa é 0, a gente cancela essas duas parcelas aqui. Nós temos 10 divididos por 2 dá 5, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí 500 divididos por 5 dá 100. Nós temos o expoente aqui ao quadrado que vai passar para o outro lado raiz. Raiz de 100 é igual a mais ou menos 10. Como não existe tempo negativo, a gente vai usar apenas o tempo igual a 10 segundos. Bom, esse é o tempo de queda, é o tempo que ele demora de sair lá de cima e chegar lá embaixo, certo? Que é exatamente o tempo que ele demora de sair lá de um lado e chegar lá no outro, que é justamente isso que eu vou utilizar para calcular o espaço percorrido por ele. Então, substituindo já a velocidade na horizontal que eu tinha e o tempo que eu encontrei, nós vamos encontrar o espaço percorrido por ele na horizontal, que vai ser igual a 400 metros. Então, resposta seria a letra D de Deus. O saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 400 metros do alvo. Repare no formato que eu utilizei para resolver essa conta, né, o procedimento, ele vai se repetir nas demais. A gente sempre vai fazer uma análise na horizontal, uma análise na vertical, e o que liga os dois é justamente o tempo de queda. Tá? O tempo que demora para ele cair, né, na vertical vai ser o mesmo tempo que ele demora para andar na horizontal. Tudo bem? Vamos à próxima. EP5 diz assim, uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo V igual a 5 metros por segundo da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo no ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho abaixo. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo é d. Muito bem. Ressaltando aqui o nosso santo graal, que você já vai colocando isso para dentro da sua cabeça, o tempo que demora para essa partícula cair é o mesmo tempo que demora para essa partícula andar da esquerda e ir lá até a direita. Tá? Esse daqui é o que linka os dois movimentos na horizontal e na vertical. Bom, nesse exercício, ele pediu a velocidade final com que a partícula atinge aqui o solo. Né? Então, nesse caso, a velocidade final ela é sempre tangente à curva, vai ser um vetor aí na diagonal, né? Representado na diagonal. Ou melhor, aqui, esse vetor na diagonal, que eu também posso decompor na horizontal e na vertical, Vx e Vy. Então, se eu tenho que determinar esse vetor velocidade aqui, eu tenho que determinar antes as componentes na horizontal e na vertical. E aí somar esses vetores, né, Vx e Vy, e como eles são perpendiculares entre si, a gente vai utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né, para calcular qual seria o vetor velocidade V. Bom, o Vx ele já me informou que é o do lançamento na horizontal, que vale 5 metros por segundo. Mas eu não tenho o Vy, então a gente vai tentar encontrar qual seria o valor do Vy. Para encontrar o Vy, antes eu tenho que saber o tempo de queda. E aí eu vou fazer essa análise na horizontal, para poder determinar qual que é o tempo de queda. E depois eu vou fazer a análise na vertical, para determinar aí qual vai ser a velocidade em y. Tudo bem? Então, na horizontal, só substituir os valores, ele vai andar 5 metros numa velocidade de 5, né? Então, o tempo vai ser de 1 segundo. Ou seja, demora 1 segundo para ele sair lá da posição esquerda, lá da esquerda, e chegar lá na direita. 1 segundo. Que é o mesmo tempo que ele demora de sair lá de cima e chegar lá embaixo. Certo? Essa é a nossa conclusão aqui do nosso santo graal. O tempo de queda, o tempo em y, é o mesmo tempo que demora para ele andar em x, que é o tempo na horizontal. Muito bem, estou fazendo análise na vertical. Agora que eu tenho o tempo, eu quero descobrir qual que é a velocidade final. É cabível usar a função horária da velocidade, v igual a b0 mais at. Uma vez que eu tenho que a velocidade inicial é 0, sim, porque ele é abandonado, a gente está tratando apenas na vertical. Tudo bem? Velocidade inicial é 0, eu tenho a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo que demora para ele cair, que é de 1 segundo. Então, substituindo esses valores aí, 10 vezes 1, eu tenho que Vy vale 10 metros por segundo. Agora sim, tenho o valor de Vy, só substituir, e tenho o valor de Vx, que ele já havia dado. Só substituir a fim de encontrar a velocidade V, velocidade final V. Então, temos que 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado é o mesmo que 25 mais 100, que é 125.
passa a raiz para o outro lado, eu tenho resposta 5 raiz de 5. Esse é o valor da velocidade final do objeto. Muito bem, reparem de novo no procedimento. Análise na vertical, análise na horizontal e o tempo é o que liga os dois. Tudo bom? Os dois movimentos. Vamos à próxima. EP8. O herói de um filme de ação salta com sua moto do topo de um prédio ao topo de outro, distante 35 metros, colocando no desenho, sendo o segundo 20 metros mais baixo que o primeiro, então colocando no desenho também. Os topos são quadrados, têm 1.600 metros quadrados de área cada e estão alinhados. A velocidade com que a moto salta é de 90 km por hora. A moto atinge o topo do segundo prédio em que ponto após a borda? Dado gravidade de 10 metros por segundo quadrado, despreze os efeitos do ar. Muito bem. Destacando aqui o nosso santo graal, o tempo que demora para ele cair, né, o tempo na vertical, é o mesmo tempo que demora para ele andar na horizontal. Então, destacando aqui o vetor velocidade durante a queda, a gente está desmembrando novamente em Vx e Vy. Bom, ele já deu aqui a velocidade na componente x, que é de 90 km por hora. Né? Se mantém sempre constante, a velocidade na horizontal é sempre a mesma, movimento retilíneo uniforme. E aí, convertendo para metros por segundo, nós temos que essa velocidade aí na horizontal é de 25 metros por segundo. Muito bem, e agora? Agora eu vou fazer a análise na horizontal para movimento retilíneo uniforme e vou fazer a análise na vertical. Repare que na horizontal ele vai me dar exatamente o ΔS, é quem eu estou procurando. Eu quero saber qual é a distância que a moto anda a partir do início da queda. Né, o tanto que ela anda na horizontal. Assim eu vou poder saber aqui, né, a respeito da distância do prédio, aonde que ela vai atingir o segundo prédio. Essa é a pergunta, né? Então, para encontrar o ΔS, eu já tenho o Vx, né, que é a velocidade na horizontal, que é de 25 metros por segundo. Mas eu não tenho o tempo que ele vai permanecer nessa velocidade. Então, para encontrar o tempo, eu vou fazer a análise na vertical, porque o tempo de queda é o mesmo que o tempo que ele demora para cair na vertical. E já que eu quero encontrar o tempo, e eu tenho aqui a diferença de altura, então eu vou usar a função horária da posição, né? Que ele sai da posição 0 e vai até a posição 20. Em quanto tempo demora para ele fazer isso? Sobre a ação exclusiva da gravidade. Então, substituindo os valores por referencial positivo para baixo, nós temos que a posição final, 20, posição inicial, 0. A velocidade inicial é de 0 porque ele é abandonado, né? Ele salta no lançamento horizontal, ele tem apenas velocidade em x. O Vy no início é igual a 0 e vai aumentando com o passar do tempo. Por isso também positivo, porque a gravidade aponta para baixo, né? E está a favor do deslocamento. Então, fazendo essa continha, a gente elimina as duas primeiras parcelas, porque 0 mais 0 que multiplica qualquer coisa também é 0. Nós temos 10 divididos por 2, que é 5. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 20 divididos por 5 dá 4, e o expoente a gente passa para o outro lado, vira raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Como não existe tempo negativo, a gente vai usar o valor positivo 2 segundos. Esse TQ seria o tempo de queda, né? Ou seja, ele demora 2 segundos para sair lá de cima e chegar lá embaixo. E ele também demora 2 segundos para andar da esquerda e chegar lá na direita. Então, nesses 2 segundos, sabendo que a velocidade horizontal dele é de 25 metros por segundo, qual seria o espaço percorrido por ele na horizontal? Substituindo os valores, nós temos o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ou seja, ele anda na horizontal 50 metros. Quando ele cai durante 2 segundos e ele se desloca esses 20 metros na vertical e na horizontal, nesses mesmos 2 segundos, ele vai andar 50 metros. Tudo bem? Então, se ele anda 50 metros na horizontal e os prédios estão distantes 35 metros um do outro, ele vai cair aqui a 15 metros da borda. Certo? 15 metros da borda, essa seria a resposta que ele está procurando. Em que ponto após a borda ele cai? 15 metros. Vamos à próxima. EP9 do seu livro diz assim, ó, uma aeronave sobrevoa uma região atingida por enchentes a 360 km por hora. Em um determinado ponto, a uma altitude de 500 metros, o piloto solta uma caixa de mantimentos destinada às pessoas isoladas pelas águas. É dado gravidade de 10 metros no quadrado e desprezando-se a resistência do ar,
a que distância horizontal a partir do ponto onde a primeira caixa é lançada ela atinge o solo. É parecido com o exercício anterior, pessoal. Ele me deu aqui o deslocamento vertical e ele me deu as velocidades, né? A velocidade dele na horizontal. Então, de novo, a gente vai usar o nosso santo graal, que é o tempo de queda, tem que ser igual ao tempo que ele sai da esquerda e chega até a direita. Vamos transformar essa velocidade aqui de km por hora para metro por segundo para ficar no Sistema Internacional de Unidades. Basta dividir por 3,6 e encontramos que a velocidade é de 100 metros por segundo. Essa é a velocidade na horizontal. E aí a gente vai analisar o movimento na horizontal e na vertical. Então, a análise na horizontal, ele é dado pelo movimento retínuo uniforme, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. É isso aqui que ele quer descobrir, ó, ΔS novamente, é quanto que ele anda na horizontal. Quanto que ele vai andar na horizontal? Bom, para isso, basta eu saber qual é o tempo que demora para ele andar na horizontal com essa velocidade de 100 metros por segundo. Como eu não tenho tempo, eu vou atrás do tempo, que é o mesmo tempo que demora para ela cair, né, na análise vertical. Então, na vertical, eu vou utilizar a função horária da posição, porque ele tem 500 metros de altura, né? Ou seja, ele sai da posição inicial 0 e vai até a posição final 500. Então, substituindo esses valores aí, posição final 500, posição inicial 0, velocidade na vertical inicial é 0. Eu quero descobrir qual que é o tempo de queda, dado que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. E aí, adotando o referencial para baixo como sendo positivo, lembrando de novo, a gravidade sempre aponta para baixo, então por isso ali que eu estou usando esse sinal de positivo, tá bom? E aqui nós temos 10 divididos por 2 dá 5, 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, nós encontramos 100 é igual a t ao quadrado, né, o tempo de queda ao quadrado, passa a raiz para o outro lado, raiz de 100 é mais ou menos 10, ou seja, o tempo de queda é de 10 segundos. Sabendo que ele demora 10 segundos para cair, ele também anda 10 segundos na horizontal. Qual seria, então, esse deslocamento? Andando 10 segundos numa velocidade de 100 metros por segundo. Então, está dividindo o passo por lado, multiplicando, encontramos que o deslocamento na horizontal é de 1.000 metros, ou melhor dizendo, 1 quilômetro, como ele havia pedido no gabarito. Tá? Última questão. Última questão diz assim, uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando o solo decorrido aproximadamente 2 segundos. Sendo 2,5 metros a altura de cada andar, o número de andares do edifício é... Muito bem, pessoal. Onde é que está a dificuldade desse exercício? Ele deu apenas um único valor, né? 2 segundos. E o aluno anota esse dado ali no cantinho e fica perdido, não sabe nem para onde começar. Bom, ele está falando de um lançamento horizontal, porém, ele não deu nenhum dado para a gente na horizontal. Ele quer saber apenas dados na vertical. Então, isso daqui não é nem um exercício de lançamento horizontal, é um exercício de queda livre. Né? Apesar dele ter colocado lançamento horizontal, ele queria que você tivesse essa visão aí, conseguisse visualizar que os movimentos são independentes. Né? O movimento na horizontal é independente do movimento na vertical. Então, analisando apenas o movimento na vertical, ele quer saber a diferença de altura do prédio, ou seja, a diferença das posições. Por isso que eu vou utilizar a função horária da posição, até mesmo porque ele me deu o tempo, né, de queda. Então, por isso que é a função horária. Então, substituindo os valores aí, admitindo que ele sai da posição inicial 0, eu vou adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo quadrado. Embora ele não tenha dito, toda vez que um exercício não te disser qual que é a aceleração da gravidade, você vai colocar ela como sendo igual a 10, tudo bem? Então, adotando aí o referencial para baixo como sendo positivo, nós temos que qual seria a posição final se ele sai da posição inicial 0, saiu do 0, qual seria essa posição final lá embaixo? S, dado que se passaram 2 segundos atuando essa aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Positivo mais uma vez, porque a gravidade aponta para baixo de acordo com o nosso referencial, aumentando o deslocamento com o passar do tempo. Então, 0 mais 0, né? 0 que multiplica aqui é 0, nós temos aqui 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, e aqui você pode fazer da maneira que você quiser. Vou fazer aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, se ele sai da posição 0, ele vai chegar lá embaixo na posição 20. Tudo bem? O prédio tem 20 metros de altura. Só que ele não perguntou a altura do prédio, né? Ele perguntou quantos andares o prédio tem. Sabendo que cada andar tem 2,5 metros,
Basta a gente fazer uma divisão. 20 divididos por 2,5, nós encontramos que o prédio tem 8 andares. Senhoras e senhores, é isso aí. Muito obrigado por essa aula. A gente se vê na próxima. Valeu!